Boa noite. Hoje, dia 1º de abril, não é mentira, não, é dia 1º de abril de 2018. Estamos iniciando o nosso primeiro programa desse mês, no nosso Univale Esportes. E hoje, além dos resultados que tivemos nos campeonatos regionais, estão chegando ao seu final. Nós estamos agora nos finalmente dos campeonatos regionais e daqui 2 semanas a bola já rola a nível de campeonato brasileiro. E na noite de hoje nós vamos conversar bastante a respeito do caçula, a equipe caçula de Itajaí, o Atlético Itajaí, que tinha o Fábio como seu grande comandante e agora o William, que estará conosco aqui, e também o Marquinhos, que é o diretor de base do Atlético Itajaí, para nós conversarmos sobre a estrutura desse clube. E a gente sabe que quando o Fábio veio para Itajaí, o Fábio veio, montou a equipe para jogar no Barroso, não tinha nenhuma sede, teoricamente, para se fazer o seu trabalho, e agora o William e o Marquinhos estão à frente e o Itajaí já está em competição nas categorias de base. Boa noite, William. Primeiro, dizer que o William é conhecido por todos nós aqui como um dos baluartes do esporte amador de Itajaí. Ele sempre esteve à frente do Trevo, sempre esteve à frente da Liga, junto com os presidentes da Liga, dando força para o futebol amador de Itajaí. E agora o William se vê numa situação diferente. E até eu queria saber, William, qual a diferença de estar comandando a equipe do Trevo e agora comandando a equipe do Atlético Itajaí, com projeções futuras de subir no cenário catarinense? Boa noite. Boa noite, Eládio. Boa noite, Cacá, Marquinhos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Eládio, a situação é diferente, né? Um time amador, você pega os jogadores da região, que ficam disponíveis para você no sábado ou no domingo para jogar, né? E já no profissional, a gente tem que ter uma estrutura, desde a base que a gente está fazendo, já estamos em competição, né? Planejando todo o futebol profissional, depende ainda do congresso técnico para saber alguns detalhes, para saber certinho como vai ser, se vai ser sub-23, se não vai. Então, algumas coisas que a gente está planejando ainda nessa parte. Parte financeira também, de fazer o planejamento, de correr atrás dos patrocínios para poder arcar com os compromissos que tem, né? Mas a gente está indo, graças a Deus, não estão fechando a porta para a gente, né? O trabalho dentro de campo com a molecada já começou a ser feito, desde a escolinha até o sub-20 a gente já está treinando, né? Então, estamos indo. Os passos certinhos, sem dar... O objetivo seu e da sua diretoria é um objetivo futuro, é um objetivo para subir já a 2ª divisão no ano que vem, porque esse ano o Atlético Itajaí estará na Série C do Campeonato Catarinense e com o objetivo já de buscar a subida de imediato, ou você tem um planejamento a longo prazo? Eládio, nosso planejamento é estar na Série A daqui a 5 anos. Tá? Então a gente está fazendo um trabalho com o pé no chão, que tem tudo para a gente poder subir esse ano. A gente sabe que é difícil, não é colocar um time dentro de campo que vai ser campeão e vai subir, né? Existe um pênalti na hora que você sabe muito bem, uma falta, uma expulsão, tudo pode inverter resultados. Então a gente sabe do trabalho, a gente quer trabalhar certinho, para subir, a gente vai trabalhar esse ano para subir. Se conseguir subir, beleza. Se não conseguir, também não tem problema. A gente vai fazer o trabalho a longo prazo para poder valorizar essa molecada que a gente está treinando hoje em dia já da região aqui de Itajaí. Hoje, basicamente, nós temos qual o local de treinamento da escolinha do Atlético Itajaí? A escolinha hoje está localizada lá na Rio Mar Cordas, tá? A gente conversou com a diretoria, nos cederam o campo, né, para fazer a escolinha lá. Então, toda a escolinha de 6 a 15 anos está sendo feita lá na Rio Mar Cordas. Toda a estrutura está lá, então? Da escolinha lá.
Daí a partir, quando começa já o sub-15 que tem que jogar os campeonatos, nós estamos treinando em alguns campos da prefeitura, da FEMEL. Nós já treinamos no 9 de julho, já treinamos lá no campo da CEP100, já treinamos no campo do Cruzeiro, né? Então a gente está treinando nos campos da prefeitura. Estamos em negociação com alguns campos particulares para ver se a gente consegue pelo menos 2 datas. Tá, mas no campeonato da Série C, onde vai se mandar o jogo? Já tem um pré-acordo, Eladio, com o Marcílio. Conversei com o Lucas, tá? Ele se dispôs, ele só está esperando para saber porque a intenção dele é jogar a Copa Santa Catarina, então a preferência seria do Marcílio Dias no campeonato, né? Depende de alguma coisa de data para poder... Essa semana eu quero ver se eu consigo ir lá conversar com ele direitinho, para a gente tentar acertar esses pequenos detalhes que faltam só agora. Bom, já vamos colocar aqui então na roda o Marquinhos, que é diretor de base. Nós já estamos aqui sabendo da estrutura que foi montada, que lá na Rio Mar Cordas vai trabalhar a base da garotada e o Marquinhos, que é o diretor da base. A estrutura lá é boa, Marquinhos? Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Eladio, Kaká, presidente William. Não, a estrutura a gente é boa, a gente tem um campo hoje adequado para categorias de base menores, não o 17 e o 20, é um campo já mais reduzido. Mas a gente montou lá uma estrutura com equipamentos também para fazer a parte física, enfim, tem vestiários, então tudo isso colabora para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho de qualidade, né, com os meninos. É importante destacar também que a gente está também agora com um trabalho voltado ao futsal, né, para as categorias menores, do sub de 6 anos até 12 anos de idade, que é extremamente importante nessa idade usar a metodologia do futsal para desenvolver algumas habilidades motoras nos atletas, né? E posteriormente trazer isso para dentro do campo. A gente sabe que vários atletas hoje são oriundos do futsal, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, esses jogadores, né, de nível, eles vieram todos do futsal e tantos outros, né? Então é extremamente importante e o Clube Atlético Itajaí está ligado nisso e já começou o trabalho no futsal. E um detalhe do futsal, que bem nas antigas, lá na minha época, tinham treinadores que não permitiam que o atleta dele jogasse futsal. Então, vai jogar futsal porque não quero mais, porque vai acabar estragando. E, na verdade, depois, ao longo do tempo, foi mostrando que vários e vários jogadores saíram do futsal e o futsal foi benéfico para eles. E, em função disso, vocês estão criando o paralelo ao futebol, também ao futsal. Isso. Existe uma tendência de os atletas, os pais, os próprios atletas escolherem o futebol de campo porque ele é um futebol, ele é hoje uma vitrine. É mais prestígio. Mais prestígio. Mas nos cursos que eu fui fazer, que a gente foi se especializar, a maioria dos clubes de ponta, Flamengo, Cruzeiro, os times Série A, Série B, todos eles desenvolvem a metodologia do futsal. Só que tem um detalhe, é até 13 anos de idade, 14. A partir dessa idade, o atleta tem que optar aí sim por qual modalidade ele vai seguir carreira, se é o futsal ou o futebol de campo por conta da carga horária de treino, né? Porque aí fica uma sobrecarga de treino, então tu não pode estar treinando 3 vezes por semana futsal e ainda treinando mais 5 de campo, né? Isso é uma sobrecarga. Agora, quando ele é menor, a gente sempre chama de uma carga horária 2-1, 3-2, ou ao contrário, que é futsal e campo junto. Mas é futsal ou sintético? Não, é futsal. Futsal. Porque às vezes mistura, diz assim, estou fazendo um trabalho de futsal, mas no sintético. Aí já não é futsal. Não. É futsal. A gente trabalha, inclusive, com as novas regras do futsal, né? Que começaram a ser aplicadas esse ano. Teve algumas mudanças. Vocês estão treinando onde? A gente treina no Colégio Unificado, aqui no centro da cidade, na Anitta Garibaldi. A gente tem uma parceria ali com o colégio. E é um ginásio que comporta, para início de trabalho, claro que hoje um ginásio adequado nas medidas seria o Gabriel Colares, né? Mas para crianças de 6 a 12 anos ele comporta tranquilamente para trabalhar a iniciação. William, e qual é a expectativa de número desses garotos? Que lógico que é uma base que você está criando e já está estruturando, nós vamos falar mais à frente aí a respeito da montagem do grupo que vai para a Série C. Qual é a sua opinião a respeito
de sub-23 que se discutiu muito lá na segunda divisão. Mas existe um limite de atletas ou vocês vão aceitando, vão abrindo espaço para quem quer praticar o futebol dentro do Atlético Itajaí? Aqui é assim, Ládio. Nós fizemos 3 peneiras na cidade, né? E nós estamos hoje com sub-15 com 30 atletas, sub-17 com 30 atletas e sub-20 com 30 atletas. Isso fora a escolinha, que vai de 6 até 14 anos que estão ali. E esse tem um número bom também de Nós atletas? temos hoje com 180 atletas. 180 na escolinha? No total. Ah, total. Total. Em todas as fases e a escolinha. 90 na categoria do 15, 17 e 20 e 90 na escolinha. Acho que 90, né? Então, bom número. Tá 90. Nós começamos o ano com 48. Em fevereiro. Isso. 48 na escolinha. E já estamos com 90. Tá, agora, por uma curiosidade que me ocorreu, contato com o Fábio, como é que foi? O Fábio te procurou, tu procurou o Fábio? Como é que aconteceu essa debandada de diretoria? Ó, eu estou saindo, tu está assumindo. Não, é que foi assim, ó. Eu sempre quis profissionalizar o trevo. E na época eu fui na federação, conversei com o presidente, só que os custos eram muito altos. Eu estava sozinho, né? E nesse meio tempo depois apareceu o Crispinzinho, que falou, ó, tem um rapaz assim, quer fazer um negócio com o Atlético. Eu procurei o Fábio, conversei com ele, né? A gente se acertou e a partir dali eu já foi no contador, já passou pro meu nome, é um clube empresa, né? Não é uma associação. Na verdade, daí no caso eu comprei a empresa. Sim, né? Claro. Comprei em algumas parcelas que ficou melhor para mim até, a gente negociou. Então, e daí começou. E daí para frente, isso foi em julho do ano passado. A gente já começou a programar algumas coisinhas, daí já tinha a escolinha do trevo, que a gente já estava pensando em transformar, passar para a escolinha do Atlético, né? Daí, é um chamariz, na verdade, Sim, né? É um clube profissional. Então, a gente começou a fazer alguma coisa, começou com a escolinha, fizemos as peneiras, começamos a treinar, e estamos indo, estamos levando. Ô William, aproveitando e falando do trevo, vai dar para conciliar trevo e Atlético Itajaí ou vai chegar uma hora que tu vai ter que escolher um dos dois? Não, é assim, ó, hoje no trevo tem o vice-presidente, que é o Manuel, e se o trevo for participar do Campeonato Amador esse ano, eu gostaria de fazer uma parceria, trevo e Atlético. Pegar alguns garotos desses do Sub-20 para dar rodagem. Ainda é a tua ideia, Isso entrar é a minha na ideia. Série C com o time do Amador. Isso, né? Alguma coisa do Sub-20, né? Aproveitar, né? Aproveitar eles. E pegar daí, tem que ter, o Amador tem que ter uns mais... Daí no caso você não colocaria o Itajaí no Amador. Isso. Colocaria o trevo. Trevo e Atlético junto. Se não for possível, se o Manuel quiser colocar o time do trevo sozinho, eu vou colocar o Itajaí. O Itajaí vai participar do Amador. De alguma Talvez forma. Sozinho ou em conjunto com o trevo. E você é presidente do trevo até o final do ano? Até 31 de dezembro. Ó, nós vamos ao primeiro intervalo e na sequência o William vai nos falar a respeito do projeto, lógico que é um futebol empresa, que ele acabou de falar, não é aquele futebol clubístico, ele é dono do futebol e o Marquinhos é o seu parceiro na parte de estruturação dos talentos. E vamos ver o seguinte, a ideia é negociar jogador? Voltamos no seguidinho. Estamos de volta e eu tinha deixado uma pergunta no ar. O objetivo do Atlético Itajaí é formar e vender atleta? William? Sim, é uma empresa, na verdade, que tem que ter lucro. Ela vai ter, que sobreviver. Vai ter que sobreviver, não só de patrocínio, né? A gente tem alguma coisa de patrocínio, mas a intenção é vender jogadores para o clube sobreviver. Até a gente tem uma parceria onde todos os empresários que nos apoiam têm um percentual nesses jogadores. Tá, então, além do patrocínio, que você diz patrocínio visual, isso. Você tem os parceiros de investimento assim, ou não? Vou te dar um exemplo. A gente fechou um negócio com a Praena. A Praena nos cedeu 2 ônibus. Certo. É patrimônio do clube. Certo. Tá? O patrocínio dele não foi em dinheiro, foi no veículo. Certo. Então, assim, se nós vendermos um jogador da base nesse período de contrato dele, ele tem um percentual. Mas nesse período
Quantos anos? Do contrato que a gente quantos fez anos no foi? contrato. Nós fizemos contrato com ele de 2 anos. 2 anos, mas o bem fica para vocês. O bem é nosso. Já está no nosso nome, tudo certinho. Então assim, eles, se têm nós 2 anos Isso. para tentar recuperar alguma coisa. E fora isso, vai ter o nome nas mídias sociais, né, no próprio ônibus, que nós estamos plotando agora esse ônibus, né, com a marca das empresas que nos apoiam, e a propaganda na camisa, nas mídias sociais, placa de campo, todo esse tipo de E coisa. como é que está hoje os seus patrocinadores hoje? Assim, Está suprindo? Ô, Eladio, era essa a pergunta que eu queria fazer para o William, até puxando uma notícia. O Jaraguá deve participar da Série C do Campeonato Catarinense e eles, recentemente, nessa semana, divulgaram que fecharam com a Engenheiros Carnes de São Paulo, um patrocinador que o Jaraguá fechou, que deve ser um master aí para o Campeonato Catarinense, além de outros parceiros. Então, tem um rival aí que também já está se alimentando, também está se reforçando, principalmente com patrocinadores. Então, o Jaraguá já é um time que tem um patrocinador master. Como é que está o contato do Atlético Itajaí com as empresas aqui da região, William? Nós estamos com uma pessoa, um comercial nosso, fazendo visita às empresas em Itajaí, né, apresentando o nosso projeto, explicando direitinho como funciona, para buscar esse recurso. Nós estamos em muitas empresas, tá? A gente está fazendo bastante visitas. A gente sabe que muita coisa, às vezes, até só politicamente que a gente consegue alguns patrocinadores maiores, né? Mas mesmo assim a gente está indo, tentando alguma coisa, mostrando. Então até gostaria de pedir aqui em público para que os empresários da cidade recebam esse nosso diretor comercial, que é o Francisco, para que possa mostrar o projeto. Ali tem os valores direitinho, as coisas todas, os retornos que podem ser dados aos patrocinadores. Ô, William, uma reclamação do Fábio ano passado, quando ele era presidente do Itajaí, ele reclamava de que pelo fato do time levar o nome da cidade Itajaí, muita gente de outras regiões acabavam não se encantando com o projeto. Você tem recebido esse ponto negativo, vamos dizer assim, do Atlético representar uma cidade, ou não? O empresariado está comprando a ideia do Atlético Itajaí nas cidades da região, William? Não, eu já tive até nas redes sociais, a gente colocou a prefeita de Bombinhas está nos apoiando, né? Eu fui até ela vai indicar algumas empresas da região para a gente, e é isso que eu gostaria que a cidade de Itajaí também fizesse isso, além de levar o nome da cidade. Eu tive alguma dificuldade de chegar até o nosso prefeito, eu até entendo que ele estava nessa correria de voo, essas coisas tudo, não tinha data, alguma coisa para mim. Então, mas já tem alguma coisa tentando marcar lá para a gente poder conversar. Os empresários da cidade, eu fui no vice-prefeito também, já conversei, com ele, ficou de dar uma mão, né? Conversei com a prefeita de Bombinhas, conversamos com o prefeito de Ilhota, que é onde nós temos uma parte da escolinha lá também, né? Então tem um polo em Ilhota, tem um polo em Ilhota que também, o prefeito também, o vice-prefeito, né, Marquinhos? Uhum. O vice-prefeito também vai nos apoiar. Então eu consegui conversar com o nosso prefeito aqui, o Volney, para explicar para ele direitinho como é que é o projeto. No lançamento do clube ele não pôde ir, ele mandou o superintendente da fundação, o Jusemar. O Jusemar, que está nos ajudando também, em questão de conseguir o campo para a gente treinar, né? Está dando apoio. Está dando apoio dessa forma, né? Mas eu ainda quero sentar com o prefeito, explicar para ele, ver se ele pode indicar alguns empresários da cidade para poder ajudar nessa parte de patrocínio. Eu tenho uma pergunta para o Marquinhos. Enaltecer que o Atlético Itajaí vai ter o ano de 2018 em várias competições. Destacar que está participando do Infantil Aberto e também da Liga. Vai começar agora a CEF e ainda tem a Série C da categoria de base. Qual que é a filosofia do Atlético Itajaí com relação às categorias de formação, Marquinhos? Bom, Cacá, assim, o que eu sempre conversei com o William e com toda a diretoria, a gente precisa fazer um trabalho a médio e longo prazo, né? E como a gente começou do zero no ano de 2018, em relação às categorias de base, às vezes o resultado eles vão demorar um pouquinho para chegar, porque até você encontrar o time ideal, montar toda a estrutura, toda a comissão técnica, que isso sim a gente já conseguiu acertar bem, né, essa comissão técnica. Inclusive a gente fechou essa semana, né, presidente, uma parceria com uma clínica de fisioterapia, a gente já fechou a parceria com a nutricionista, com o psicólogo, então a gente está estruturando todo o clube para que ele venha ter esse selo de clube formador, que é uma coisa que a gente vai lutar, para que o Clube Atlético Itajaí receba esse selo de clube formador. Como já tem o Guarani de Palhoça, como já tem o Criciúma. E o que precisa, Marquinhos?
Precisa dessa estrutura, de profissionais que vai Uma área, precisa de uma área? A área a gente já tem, mas precisa de toda essa estrutura, desde cozinha... Seria o que hoje? A Rilmar Cordas seria a área... Ela já se adequa. Seria a área... Já se adequa, E o que vocês usariam mas aí como falta o operacional, né? Que é o que a gente está organizando agora, que vai desde uma cozinha industrial, que a gente pode considerar que a gente já vai montar ela no alojamento, que é onde os atletas recebem as alimentações balanceadas, né? E vai desde psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, nutricionista, médico, enfim. Toda uma estrutura que é o que habilita ter o selo de clube formador. Os treinos acontecem aonde, Marquinhos? Da categoria de base, eles estão acontecendo em campos da cidade, né? A gente montou todo um know-how, uma estrutura, desde a parte física, a gente tem uma parceria com o estúdio de treinamento funcional, e aí os atletas fazem a parte física lá, o fortalecimento. A gente também utiliza espaços da nossa cidade que são adequados para fazer treinamento físico, como as praias, a própria pista de atletismo. E os campos, a gente trabalha com campo de grama, que são os campos amadores da cidade. E quando a gente quer fazer algum tipo de trabalho com campo reduzido ou por conta da chuva, a gente tem uma estrutura em Ilhota hoje, com 2 quadras de grama sintética, que fica à disposição do clube de segunda a sexta. Então, a gente está conseguindo estruturar bem essa situação. O atleta já acaba criando raízes também, não só em Itajaí, né? Em outras cidades. Isso é muito legal. O Marcílio Dias tem esse pensamento também. E até vender ingressos ou então montar escolinhas, núcleos de escolinhas. Isso é importante também para valorizar a marca do clube na região, que é apaixonada por futebol e que só tem Itajaí praticamente como cidade de futebol, né? Nesse núcleo... Com exceção a Camboriú, Blumenau, mas na região... Ilhota, ele é interligado? Você tem diretamente contato com ele? Sim, tem uma equipe que toca o núcleo? Tem um outro professor que está tocando lá, né, com as crianças, mas eu sou coordenador, eu estou sempre em contato com eles, enfim, faço visitas lá, monitoramento. Lá é interessante por conta da estrutura que a gente pode estar utilizando com nossos jogadores, né? A gente utilizou muito essa semana, que foi uma semana chuvosa. Sim. Isso acaba atrapalhando o trabalho de campo, mas a gente tem uma filosofia no Atlético, Kaká e Eladio, que é de não cancelar treino. A gente tem isso. A gente é muito bom. Não pode cancelar treino. E a gente não cancela treino. A gente tem toda a agenda é cumprida, de segunda a sexta-feira. Tá, e esses atletas todos que são registrados lá, eles chegam... Vou dar um exemplo. Eu tenho lá um filho que quer jogar futebol. Eu vou lá, converso com vocês. E qual é o procedimento meu? Hoje a gente trabalha também com a linha de social, né? A parte do clube social, que é o Adote Seu Atleta, que a gente também já convida os empresários da cidade a prestigiar esse projeto. Ele é extremamente interessante em um momento que a gente vive um impacto social muito grande em todo o país, inclusive na nossa cidade, onde o clube acolhe essa criança, ele pode treinar sem custo nenhum. Ele vai ter uma devolutiva, esse empresário que apoiar essa criança, ele vai ter uma devolutiva, um relatório bimestral do acompanhamento de colégio, como está a questão familiar, a gente também quer fazer visita na casa da família, para a gente poder passar para o empresário que apoiou todo o acompanhamento dessa criança, né? Então, voltando à tua pergunta, você vai lá, tem 2 formas, né? Você pode matricular a criança, levando os documentos necessários, que é cópia de RG, cópia de comprovante de residência, foto, 3x4, e a gente passa todo o cronograma de trabalho, de treino, e aí tem uma mensalidade, né? Tem uma mensalidade desses treinos, e tem a criança que ela passa por uma triagem, e aí sim, se ela é carente, se ela tem uma questão financeira que não consiga arcar com essa despesa, aí a gente repassa para o Adote Seu Atleta. Tá, então vocês têm ali uma estrutura montada da seguinte forma. Você é da escolinha, você está ali como aluno, daqui a pouquinho você vê uma visão, opa, esse aqui já dá para lapidar. Isso. Então ele vai para o lado da lapidação. E vai para o lado do rendimento. São 2 metodologias, a iniciação e o rendimento. Então, a gente, através da escolinha, a gente consegue captar, né, atletas que possam vir por rendimento. Hoje, o clube conta com 5 categorias, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. Muitos desses, Eladio, de 15 anos para cima, que não comportam mais a idade da escolinha, foram esses que foram feitas essas peneiras. Tá? Então, foi feita essa avaliação,
Aqueles que o técnico e o Marquinhos acharam que podia levar para disputar, que não fazem parte da escolinha, que não pagam mensalidade, né? Essa também esses estão nesse grupo de 30 que eu já te falei. Tá, mas há uma avaliação nesses atletas, seguinte, se o teu só não te acordando, assim, se teu filho tem 15 anos para cima, tá? Que não comporta mais a escolinha, ele quer jogar, fazer um teste, ele vai lá, vai ser avaliado, tá? Se tiver condição de ficar no grupo, ele fica, se não tiver, é dispensado, como qualquer... Não, era exatamente isso que eu ia perguntar, Zé. Eu estou lá na escolinha, eu passei, fui analisado, fui observado, fui revisto e chegou à conclusão seguinte: teu negócio é outra função, outro esporte, não é futebol, esporte. Futebol não é a tua linha. Vocês vão chegar ao seguinte, infelizmente, você pode até continuar aqui, mas para a lapidação você não vai. É assim? Ládio, a gente costuma, eu trabalho muito falando aberto com os pais, né? Porque os pais vão lá com uma expectativa. Sim. E ela muda no decorrer do trabalho. Chega com uma expectativa só voltada à área da saúde, a praticar um esporte, mas com o decorrer do tempo, do trabalho, vê que o filho tem qualidade, ele já começa a cobrar competições, começa a fazer um outro tipo de cobrança, uma outra expectativa é gerada. Então, o que a gente faz? A gente não quer enganar ninguém, a gente quer falar a verdade. Por quê? É profissional, né? Profissional. O pai procura lá, eu sempre pergunto, qual é a tua expectativa? Né? Qual é o teu direcionamento? Eu venho aqui porque eu quero que ele dispute competição. Então tá. Então, para disputar competição, ele vai precisar disso, 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 disso e disso. Se ele tiver nesses requisitos, ok, vai estar dentro do grupo. Se ele não tiver, eu vou te deixar aberto para que isso, se ele não tem acima de 15 anos de idade. Se ele tiver abaixo de 15 anos de idade, eu deixo aberto para o pai que ele possa ficar participando da escola de futebol, que ele vai ter também todo um cronograma de competições, de jogos, só que aí não é competições oficiais. Não é para lapidar. Isso. Ou é para fazer o lado social. O lado social e o lado esportivo, o lado da qualidade de vida, né? A questão da saúde. Ou aí acima dessa idade não. Aí a gente acaba dispensando porque a gente também não quer enganar o atleta, a família, nada, né? A gente já quer Como já aconteceu lá, tá? Assim, a gente nessas peneiras que a gente fez, tinha 40 atletas, por exemplo, numa categoria. Nós fizemos um estudo, enxugando tem 30. Né? E o que acontece? Isso é cíclico. Daqui a pouco vai chegar uma outra criança que vai vir e vai ser melhor daquele que está lá e vai ser trocado. Tem que ser dessa forma. A gente não pode fazer de forma diferente. Por quê? A gente está enganando os pais, né? Enganando o próprio atleta, a gente não quer isso. Bom, nós vamos a mais um intervalo e, na sequência, eu quero deixar aqui uma pergunta para o William. Se eu quiser ser investidor no Itajaí, eu posso? Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e nesse nosso terceiro bloco eu deixei uma pergunta no final do segundo para se eu quiser investir no Itajaí, tenho condições de investir ou não está aberto para investidor? Temos condição sim, Aládio, desde que seja preto no branco, no papel, direitinho, o que cada um vai fazer, o que vai gerar de lucro para ambas as partes. Seria um investidor? Um investidor. Ele vai colocar o dinheiro, que se tiver um lucro, se tiver lucro, se vender um jogador, divide-se o lucro. Da forma, o percentual se der prejuízo, divide-se o prejuízo. Também, mesma forma. William, o projeto que vocês apresentaram em 2018, né, que esse projeto a longo prazo, que seria em 5 anos estar na primeira divisão, ele é muito parecido também com o que, na época do Litoral, o Adriano apresentava. Que o Adriano também tinha um projeto de em 5 anos sair da Série C para a Série A do Campeonato Catarinense. Muita coisa mudou, né? Eles fizeram a parceria com o Barroso, já tiveram um duplo acesso e subiram campeões da Série B para a Série A. Acabaram sendo rebaixados, mas ainda está no prazo. Ainda não deu os 5 anos desde que o Litoral surgiu e virou Barroso. Se o Barroso conseguiu acesso de novo à Série A, vai estar dentro do prazo. Em 5 anos eles estão na primeira divisão. Eu queria perguntar quando é que a gente vai poder começar a falar de futebol do Atlético Itajaí, de movimentação de jogadores. E outra pergunta, o Marcílio Dias começa a ventilar que o Marcílio quer trazer um nome de peso para a temporada, para até atrair torcedores, casa cheia, pela atração do atleta. O Itajaí também traria algum jogador de peso para atrair público? E aí, William? Bom, Cacá, a situação toda depende dos patrocínios. Eu tenho um custo que eu estou tentando manter nesse meu planejamento, né?
de ter salário Série C, entendeu? Se eu conseguir alguma coisa de um patrocínio maior, um extra, a gente pode fazer. Tudo vai depender também no dia 7 de maio, que vai dizer o Congresso Técnico. Se pode ser jogador acima de 23 anos ou não. Então a gente está um pouco amarrado nessa parte. Tua opinião sobre limite de idade? Eu acho que tem que ser liberado. Não pode... tem que ser dessa forma. Cada clube tem que ter a sua estrutura e jogar da forma que pode. Se eu quero jogar só com o meu sub-20 ou sub-17, o problema vai ser meu. Se eu tenho condição de subir ou não, o problema vai ser meu. Se eu quero colocar jogadores experientes para tentar subir e puder arcar com esses custos, eu acho que eu tenho esse direito. Mas o mais interessante é que o Atlético Itajaí hoje é exceção, mas os nossos clubes, principalmente Série B e Série C, eles não têm trabalho em categoria de base para você ter um campeonato sub-23, por exemplo. A gente viu isso ano passado. A gente vê nas categorias de base o que o Blumenau está fazendo. O Blumenau tomou 6 ontem do Metropolitano e tomou WO. O Operário de Mafra está com um ponto também, que não tem trabalho, acabam terceirizando até as categorias de formação. Aí você limitar para clubes que não têm essa estrutura. Aí é a questão da visão, o Kaká. A categoria de base para aquilo que eu quero na empresa, no clube empresa, ela é essencial. Eu tenho que ter isso. Eu vou ter e vou ter o ano todo. É matéria-prima. E se você quiser ser um clube grande também, lógico. Né? Então, assim, eu tenho que ter isso aqui. Não é que, não, esse ano eu não vou colocar o sub-17 porque é prejuízo. Não é prejuízo, é um investimento que eu estou fazendo. Estou fazendo um investimento. Tu está tirando dinheiro do bolso e de empresário, todo mundo. Nós temos uns custos. Eu tenho que ter uma comissão técnica, eu tenho que ter um alojamento, né? Tenho que dar o treinamento para esses moleques, para essas crianças. Então, é um investimento que eu estou fazendo. Se eu vender uns 2 ou 3 aqui, eu pago esse investimento, dependendo como for. A nossa região é muito grande aqui e tem muitos moleque bom de bola aqui, rapaz. Você não imagina. Ô Marquinhos, você que está diretamente ligado com os atletas, dentro da sua projeção, na sua observação, vai demorar para colocar algum desses jogadores no mercado do futebol? A gente temos que ver agora no decorrer do estadual, né? Eu já digo isso do sub-17 ou sub-20, como vamos se comportar. Mas eu vejo já que no final do ano a gente já tem mapeado alguns jogadores nossos, que a gente fez alguns jogos treinos, os próprios treinamentos, eles estão sendo observados por alguns agentes e já tem alguns mapeados para a gente encaminhar no final do ano para a disputa da Copa São Paulo. Se vão ser 2, 3, 4, 5, 10, a gente ainda não tem isso muito definido, mas pelo menos alguns jogadores a gente sabe que vai participar de clubes do interior de São Paulo ou do Paraná da Copa São Paulo no final, na verdade 2019, né? Mas iriam já no final do ano para os clubes, através de empréstimo, né? Até porque são jogadores bem jovens, mas que já mostram que tem grande potencial de profissionalização. Mas para vocês também serve o intercâmbio de lá para cá? Também serve. É necessário, né? E é necessário. Só jogador do litoral catarinense, aqui só do nosso litoral, é complicado, assim, porque não tem matéria-prima suficiente por conta de outra situação. A gente tem Metropolitano, Camboriú, Marcílio, Barroso, todo mundo está fazendo Barra, todo mundo está fazendo futebol. Né? Então, inclusive, alguns jogando Série B e alguns jogando Série A. Né? Então, acaba tendo uma rotatividade dos jogadores. Então, é interessante a gente trazer jogador do Mato Grosso, do Ceará, de outras localidades, para que até venha integrar e mostrar algo diferente também. Né? Pode ser até em nível de parceria. Sim. Alguém que manda, custeando parte, né, da negociação, e o Itajaí seria o que colocaria na vitrine. Isso, seria a vitrine. Vamos supor assim, nós seríamos a gôndola do supermercado, onde vai aparecer o produto. Exatamente. A ideia também é essa. O clube, para hoje sobreviver, ele tem que ter algumas parcerias. E um detalhe, William, que você acabou tocando aqui, e o Marquinhos vai complementar, é que se nota que muitos clubes de Santa Catarina, principalmente na Série B, eles acham que ter um sub-15, sub-17
só para aquele momento da competição e que espera até que faça um campeonato curto, que acabe logo, para que não incomode, que não tenha despesa? Você já pensa diferente? A questão Vocês querem competir? A questão financeira é complicada. Um jogo desse da base do aberto aí, um jogo desse é R$2.000. Ambulância, segurança, sim. Entendeu? Arbitragem, tudo. Então, é complicado. Então, para muitos, isso Quem não está estruturado? Não está estruturado, é complicado. A viagem também tem custo, né? Viagem, essas coisas tudo, né? Então, assim, graças a Deus, nós, para esse início, para compra de material, para bancar esses 2 campeonatos que a gente está hoje, até pouquinha coisa da Liga, foi inscrição de atleta. É o mais barato. É mais barato, né? Não precisa ter ambulância. Mas esse do Sub-15 aberto da federação, todos os uniformes, bola, essas coisas, alguns materiais, a gente conseguiu esse patrocínio já. Tá? Não master na camisa do profissional e da base, do que vai jogar o 20. Mas na camisa da escolinha, né? Que estão disputando com isso, então a gente já tem esses patrocínios que a gente tem esse... Estão custeando essa parte. Tirei um pouco do meu bolso, tirei, não ser hipócrita, tirei um pouquinho também, ir lá comprar uma bolinha, um negócio ali, a gente tem que fazer. Mas como eu falei, é um investimento que eu estou fazendo. O negócio é meu, então eu tenho condição de fazer, eu vou fazer. Né? Então a gente está fazendo esse tipo de coisa, está indo legal, estamos conseguindo fazer. Tem que ver se esses outros times, por não serem clube empresa, se eles têm a mesma situação de poder fazer, de manter esse time. Eu acho que deveria ter. Eu gostaria de ver o Marcílio Dias o ano todo, como estava esse ano, pelo menos está sendo assim. Na verdade, eu acho que todos que trabalham com futebol tem que ser profissional. Sim. Tem que ser para ganhar dinheiro, tem que ser para produzir produto. E o produto do futebol é atleta. Atleta só vai jogar se ele competir, só vai jogar se ele tiver estrutura. Senão, não vai sair da casca, não vai sair. Assim, até para complementar a pergunta que fizeram com o Marquinhos, se tem algum jogador, ele falou mais do Sub-17, do 15. Eu vi jogadores do Sub-14 que eu acho que vai ter condição de negociar ele sim. Na minha visão, de ver um moleque daquele de 13 para 14 anos, que já tem condição de dominar uma bola, tocar, fazer um passe, sabe? Já tem uma coisa assim, por isso que eu falei, eu estou gostando do que eu estou vendo, na parte dentro de campo, sabe? Eu estou gostando do que eu estou vendo. Fui ver 2 jogos do Sub-14, eu não pude ir lá em Araranguá, mas eu vi os 2 do Sub-14, e alguns treinamentos eu vou lá, eu estou gostando do que eu estou vendo, sabe? Então, eu acho que tem, além desses maiores que vão disputar a Copa São Paulo alguma coisa, para poder fazer alguma coisa para negociar. E já de cara na estreia da Liga, já teve uma viagem até Araranguá, né? É até importante falar sobre o que o Eládio pontuou ali e a gente teve agora, a semana passada, a gente estreou pelo Infantil Aberto em Araranguá do Sul e foi bem interessante o que aconteceu lá. O Irmã Carmen é um clube formador de Araranguá. Os jogadores dele, base do elenco dos jogadores do Irmã Carmen hoje, pertence ao Grêmio de Porto Alegre, Internacional, Tubarão, Ercílio Luz. E o que a gente viu lá? A estrutura deles com 4 campos de treinamento, CT, enorme, e a procura dos atletas dele no final do jogo para vir para o Itajaí. Ô Marquinhos, nós vamos ao intervalo agora e na sequência, quando nós voltarmos para o último bloco, eu já até vou, antes de chamar a tabela, para você complementar, porque o Itajaí está em várias competições. E vamos saber quais essas competições. Me parece que tem até programado aí um clássico. Voltamos em seguidinho. Volta e nesse nosso último bloco, antes de chamarmos aí os resultados, que quem está feliz da vida é o Kaká, né? O Kaká daqui a pouco precisa saber por que ele está feliz da vida. Mas é 1º de abril, será que é verdade? Será? 1º de abril. Não é 1º de abril não. Hoje eu já falei que é o dia da mentira, mas não é mentira. Marquinhos, quantas competições hoje o Itajaí está envolvido? Hoje a gente está na Liga Municipal com a categoria Sub-14. A gente está no Campeonato ACEF, que inicia agora no próximo sábado, dia 7, com a categoria Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. A gente também está no Infantil Aberto, na categoria Sub-15. E em junho inicia o campeonato também estadual. E aí a gente só está pela definição do Congresso Técnico se vai ser Sub-17, Sub-20 ou se vão ser as 2 categorias. E você concorda com o presidente de que aberto é melhor?
Eu também concordo da idade, eu acho que o clube tem que se adequar. Se o clube é um clube empresa e prioriza em trabalhar com jogadores jovens, ele entre com seus jogadores jovens. E se o clube é um clube já de massa, de torcida, que aí precisa ter um elenco mais experiente para se manter numa divisão ou ter o acesso mais rápido, ele que utilize do recurso financeiro que ele tem para contratar esses jogadores. Tá, então, só para nós dar uma segurada aqui, nós vamos ver aí os resultados dos campeonatos regionais, estão terminando, alguns já está tranquilo, outros mais ou menos, e hoje, mais uma vez, no finalzinho, o pessoal deu um acréscimo lá, e o Vasco foi lá e surpreendeu a equipe do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha nos resultados dos regionais? No Campeonato Carioca, primeira partida da final, Vasco 3, Botafogo 2. Finalzinho do jogo, hein, Cacá? Jogo no Newton Santos. Como é que estava o coração? Não, tá bom, foi um grande jogo. O Botafogo saiu na frente, o Vasco virou, o Botafogo empatou e o Vasco no finalzinho de novo fez gol. André Sills, que eu xinguei. E no Campeonato Gaúcho também, da na primeira partida final, o Grêmio sapecou 4-0 no Brasil de Pelotas, sacramentou já, pode botar faixa e tchau, tchau. Não dá para mais ninguém. E vai sair a estátua do Renato. Tá? E no Campeonato Catarinense, a 18ª rodada, a última rodada, Concórdia foi derrotado pelo Figueirense 3-0. Concórdia que já estava por antecipação na segunda divisão, caiu. O Avaí empatou com a equipe da Chapecoense e caiu mais na tabela de classificação. A Chapecoense 2, Avaí 2. Esse clássico foi hoje, né? E o Brusque empatou com o Internacional. O Brusque se safou e o Internacional conseguiu se safar também. Não, o Inter caiu. O Inter caiu. O Inter com esse resultado caiu. O Inter com a vitória estava se safando. O Tubarão, com essa vitória em cima do Joinville, pegou a terceira posição. Parabéns, Tubarão. Tubarão 3-0 em cima do Joinville. E o Criciúma venceu a equipe do Hercílio Luz, mesmo com a derrota. O Hercílio Luz ficou com o mesmo número de pontos do Internacional de Lages. E no saldo de gols, não, foi no Vitórias, né? Foi Vitória. Foi na Vitória. Vitória, a equipe do Hercílio Luz escapou, colocando a equipe do Inter de Lages. Então, a tabela ficou assim. Em primeiro, Chapecoense, 41. Em segundo, Figueirense, 36. Esses dois vão fazer no dia 8 um jogo único. Olha só, hein? Essa diferença toda de 5 pontos. Vão fazer um jogo único e o empate vai para pênalti. Foi lá, de correção, tá? O Hercílio e o Inter de Lages ficaram com 4 vitórias, mas o saldo de gols do Hercílio era menor do que o do Inter de Lages. Então. Menos 7 a menos 9. Tubarão ficou em terceiro com 26. O Criciúma ficou em quarto com 26. O Criciúma que estava naquela cai, não cai. Ele acabou chegando ali em quarto lugar. O Joinville ficou na quinta posição, o Avaí na sexta posição. O Brusque, que estava lá em cima brigando, ficou na sétima. O Hercílio Luz escapou, ficando com 17 pontos. E o Internacional e o Concórdia foram rebaixados para a segunda divisão. Novamente, um número baixo para rebaixamento, né? 17. Ano passado, o Barroso caiu com 18, né? E lamentar o péssimo campeonato que fez a equipe do Avaí, que largou no final. Foi um amistoso de luxo hoje com a Chapecoense. E parabéns à equipe do Tubarão, que alguns anos atrás não era ninguém, era apenas um clube com um projeto audacioso e que hoje foi terceiro colocado no Campeonato Catarinense. Então, parabéns ao Tubarão. É um clube que se mostra com potencial a vir ser um clube médio no cenário catarinense. E o Joinville, que também foi decepção, o Criciúma, que ainda conseguiu ficar na frente dos outros, né? O Criciúma ficou em quarto. Agora, lamentar, porque o campeonato ficou nessa, né? A gente já esperava que o Hercílio, que o Inter e que o Concórdia brigassem contra o rebaixamento. E o detalhe é o seguinte, os dois que subiram da Série B para a Série A brigaram contra o rebaixamento. E, mais uma vez, o campeão é rebaixado. O Barroso tinha sido campeão, foi rebaixado no passado. E a equipe do Concórdia tinha sido campeã, ano passado, o Barroso no ano retrasado. O Concórdia também caiu. Mas também, nós tivemos aí o comportamento do Avaí, do Joinville, do próprio Criciúma. Eu até gostaria do Marquinho, que milita direto com a organização de futebol. O porquê desse índice técnico tão baixo do nosso futebol, Marquinhos? Tem alguma explicação? Eu entendo assim, pelo que eu venho acompanhando, o Avaí passa ainda por uma reformulação grande, o próprio Joinville, né? O Joinville agora voltou a investir, a partir desse ano,
uma boa quantia financeira nas categorias de base, e eles tinham parado de produzir desde a época do César Sampaio, quando era ainda que coordenava todo o trabalho de futebol lá no Joinville. E depois que tu para de trabalhar com base, de revelar jogador, a gente tem um exemplo do próprio Figueirense, né? Que quantos jogadores aí recente para clubes, isso dá uma sustentação financeira para o clube, até para poder manter o trabalho, né? E quando tu para de investir na base, tu vai sentir isso no campo em algum momento, né? Porque é muito dinheiro para te manter um time hoje competitivo. Segundo análise, hoje uma folha salarial para um clube para não cair, chega perto de R$1 milhão, né? Então, assim, é muito dinheiro, né? E se tu não tiver esse jogador da base formado para te dar um suporte, para te dar uma sustentação. Hoje o Avaí estava com jogadores de base jogando, né? Lateral direito. Então, eu acho que o baixo índice tem a ver, sim, também com o trabalho da categoria de base, né? William, o que você analisa desse nosso campeonato, que já é o segundo, terceiro campeonato, que a gente já chega o seguinte, 2 times podem chegar, os outros vão ficar pelo meio do caminho e vai brigar lá embaixo mesmo, aqueles 5 lá que vão brigar, isso todo ano é assim. Não dá para mudar isso aí? Eu acho que a forma do campeonato também ajuda a ficar sempre esses 2 que sobem péssimo, já cair. A fórmula é péssima. Tem que ser 12 clubes, na minha opinião. Tá? 12 clubes com mata-mata. O detalhe é o seguinte, né, William? Hoje, todos os outros estaduais importantes, estão falando do primeiro jogo da final. Nós ainda estamos terminando o campeonato de pontos corridos. E o detalhe é que a gente teve uma data a mais que todo mundo. Porque a gente teve 18 datas nos pontos corridos e vamos ter uma final ainda. A gente foi para 19 datas. Vou te dar o grande exemplo do Grêmio. O Grêmio estava para cair para a segunda divisão, que não sei o quê. O Renato estava treinando o time à parte, ele estava de férias ainda. O time lá embaixo está disputando a final. Não, mas é porque proporciona a fórmula do campeonato do Gaúcho, é o seguinte, proporciona isso. Você classifica até os 8. Então, o Grêmio sabe que com titular ou sem titular, ele vai ficar entre os 8. Mas não poderia fazer isso aqui em Santa Catarina? Classifica, faz 12 clubes, classifica 8 e faz mata-mata. O campeonato de regularidade... Já melhora. Vou dar um exemplo agora. Agora você vai para um congresso técnico, da Série C do campeonato. Qual a sua ideia? O que você vai levar para a mesa de negociação? É que assim, depende do número de clubes que vai, que a gente não sabe ainda. A Série C hoje é uma incógnita, né? Segundo a federação, vão ser 10 clubes. Então, eles estão tentando colocar, já estão dando uns toquezinhos. 5 numa chave, 5 na outra. Classifica 2 de cada para fazer semifinal e final. Mas nunca são 10, né? Mas se der 10 é uma coisa. Ano passado ia dar 10, deu 5. Então a gente não sabe. É porque na hora da onça beber água... Agora, que vai saber. Falta água. Porque assim, o clube, agora mudaram um monte de coisa. O time que jogava lá, que era o nome de Curitibano, jogava lá em Orleans. Não pode mais. O time tem que ser na cidade para jogar. Não pode ter dívida nenhuma lá com o tribunal, nem com a federação. Tem que passar na vistoria dos estádios, que isso sim é o mais complicado de tudo. Então tem muito time que vai chegar em cima da hora, não vai conseguir. Agora, esse é o problema. A princípio você pretende o quê? Um campeonato mais longo, um campeonato com mata-mata, um campeonato Eu acho que a fórmula tem assim, o interesse maior? Não, a fórmula, se for realmente os 10 times, joga dentro da chave e classifica os 2 melhores. Ô Eládio, eu tenho um pensamento que eu acho que é unânime, né, que hoje o melhor futebol é o de São Paulo, né? Se o Campeonato Paulista tem um formato de mata-mata... Não. Quem falou pra ti? Mas pega os últimos campeões brasileiros. Corinthians e Palmeiras. Mas tá tudo igual. Não, na minha opinião, o melhor futebol é o de São Paulo, é onde se conquista título, é onde hoje a gente tem os maiores investimentos. Lá é mata-mata. Aí pega o segundo melhor, seria o Rio de Janeiro, talvez o Mineiro, também mata-mata. O Gaúcho, que seria uma referência pra gente, mata-mata. O Rio de Janeiro foi mata, ressuscita, mata, ressuscita, mata, pra ver como o mata-mata... não foi. Quem matou não foi. Exatamente. Os ressuscitados chegaram. E ambos com 12 clubes também na primeira divisão. 12 times no Carioca, 12 no Paulista, 12 no Rio Grande do Sul. O nosso não, o nosso é 10 pontos corridos. 20. E pega... Só uma pinceladinha. O campeonato de pontos corridos de regularidade, ele sempre vai beneficiar quem tem mais dinheiro.
Tanto é que em campeonatos europeus existe o fair play financeiro, alguns já começam, né? Por quê? Porque acaba... O sucesso da Premier League, né? Porque acaba beneficiando. Então vamos pensar que aqui em Santa Catarina, quem sairia na frente? A Chapecoense e o Figueirense, que terceirizou o futebol. Que tem, né? Então, é claro que aí os outros não têm o dinheiro para fazer o investimento necessário, vai acabar brigando ali embaixo na parte da tabela. E o Avaí se desinteressou pelo campeonato porque o presidente Batistotti, ele foi arrogante. Ele deu uma entrevista dizendo que o Avaí só joga com um time grande. Então, dane-se o campeonato catarinense. Ele teve a coragem de dizer isso e ele vai focar na Copa do Brasil, como ele fez nas últimas rodadas aí do campeonato. Agora, pega o público do nosso estadual. Foi público medíocre, foi público de campeonato pequeno, né? Por mais que o mata-mata seja apelativo, lá no Rio foi uma decepção também, só 19 mil no Newton Santos para a final do Carioca, né, para a primeira final. Mas, enfim, eu acho que a gente pecou e prejudica os clubes pequenos com potencial a serem grandes. Se você tem a possibilidade de mata-mata, há a possibilidade do pequeno se destacar e chegar à final. A gente teve o Brasil de Pelotas, por exemplo, a infelicidade de ter um Grenal nas quartas de final, né, e o Brasil de Pelotas chegar numa outra fase. Mas eu acho que a gente tem que rever o Campeonato Catarinense da primeira divisão, até porque nós temos o Tubarão fazendo um grande trabalho, nós temos o Brusque também, que já vem crescendo, nós temos o Atlético Itajaí, que quer chegar na primeira divisão, nós temos Ercílio Luiz, que é centenário, Marcílio, que é centenário, Barroso chegando. Então, não cabe todo mundo se só for 10. Acho que a gente tem que rever. Na verdade, nós temos que ver primeiro a própria estruturação de todos os clubes. Mas nós temos clubes estruturados. Mas é assim, ó, eu não sei. O Tubarão está estruturado, o Brusque está estruturado, o Ercílio Luiz está estruturado, o Marcílio está se estruturando e apresenta também uma estrutura. Tem o Atlético Itajaí surgindo, o próprio Almirante Barroso. Só daí já passou dos 5 pequenos que tem vaga na primeira divisão. Os domingos para nós está ficando pequeno. O pessoal, realmente, o tempo está passando muito rápido. Quero agradecer aqui ao William e desejar sucesso no Atlético Itajaí. Também ao Marquinhos, que tenha sucesso também na sua administração no futebol. Muito obrigado, William. Que eu agradeço, Eladio. Fique à vontade para convidar o pessoal para participar do Atlético Itajaí. Eu que agradeço o espaço, acho que é importante, né? E a gente está aí disputando alguns campeonatos de base, a gente queria convidar a população de Itajaí, os pais, aqueles que gostam do futebol para prestigiar os nossos jogos. Nós vamos mandar jogos no Campo do Rio do Ouro, da base, né? E a escolinha que tem lá na Rio Mar, Cordas. Então, os empresários darem uma olhadinha, aqueles pais que querem matricular seus filhos na escolinha, o Itajaí está de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado. Marquinhos, obrigado e sucesso. Obrigado, Eladio, Cacá, pelo espaço. A gente se coloca à disposição sempre para poder trazer informações e criar esse debate que é produtivo. Faço também o mesmo convite que o William fez para o pessoal que queira conhecer o projeto Adote Seu Atleta, tá? O projeto social do Clube Atlético Itajaí. Acompanhe nossos jogos, nossas informações pelas redes sociais, no Facebook, Clube Atlético Itajaí, pelo Instagram também. Então, estão todos convidados e venham conhecer a escola de futebol. Trabalha com uma metodologia diferenciada e eu acho que é interessante. Um abraço, Cacá. Amanhã 1h eu quero falar do Vasco, hein? Amanhã 1h, hein? Às 13 horas quero falar do Vasco. Vou falar com o Betinho. Vou falar com o Betinho é Botafogo. Não, ele disse que ele vai semana que vem pro Rio.